Oi, tudo bem com vocês? Eu sou a Anitta, esse aqui é o meu canal Marmitas da Anitta, seja muito bem-vindo. Se você não é inscrito, já se inscreva aqui no canal. Se você é inscrito, muito obrigada por estar aqui. E hoje nós vamos conversar sobre a minha relação com as marmitas. É um assunto assim que muita gente tem um certo preconceito, né? Eu vou comer comida congelada, eu vou comer comida dormida, eu vou comer comida velha. E muita gente pensa assim, né? E a Anitta aqui já foi uma dessas pessoas que pensou assim um dia. Eu venho da escassez, né, financeira, tive uma infância muito difícil. Em questão financeira, né, era minha mãe sozinha para criar 3 filhas e ela não tinha o financeiro, mas ela tinha uma organização, e isso ficou muito latente em mim, né? Essa organização que ela tinha, essa preocupação das coisinhas que a gente ia comer. Então vem um pouquinho daí também o canal Marmitas da Anitta, que em outro vídeo eu conto mais sobre essa parte. Enfim, então eu venho dessa realidade, né? Mas quando eu comecei a trabalhar, me formei, eu sou professora, e quando eu comecei a ganhar o meu próprio dinheirinho, eu comecei a priorizar, né, coisas que para mim eram importantes, mas até então eu não tinha condições de ter, né, que era uma boa alimentação, nada muito sofisticado, tá, gente? Vocês vão ver aqui, vocês estão acompanhando aqui no canal, eu levo uma vida simples, mas dentro do simples a gente consegue colocar coisas que são importantes, uma organização, nutrientes, enfim, tá? E aí eu comecei a trabalhar e foi a partir daí, né, que eu comecei a priorizar, né, a ter esse olhar para essa parte da alimentação que para mim sempre foi muito importante. E aí, gente, a Anitta casou e trabalhava um horário só, e ali sempre fazia as comidas fresquinhas, feijão fresquinho, arroz fresquinho, aquela coisa bem bonitinha. Mas a realidade é dura, né? De repente vocês vão escutar aqui ao fundo um barulho de carro passando, moto passando, mas acho que não vai atrapalhar muito a gente não. Se atrapalhar, eu já peço desculpas, porque a intenção aqui é sempre trazer o melhor para vocês. Resolveu parar um trator, um caminhão, não sei o que é, exatamente aqui na frente do meu portão. Aí eu tô aqui parada, esperando o caminhão sair, pra gente continuar a conversar. Foi. E aí, enfim, era dessa forma, né, que eu me organizava aqui em casa, sempre aquele arrozinho fresquinho e tal. Passou-se o tempo, né, eu e meu esposo tivemos uma filha, minha filha mais velha, e em 2017, para encurtar o assunto, porque eu acho que eu viajei aqui, porque o assunto aqui é marmita, mas enfim, gente, tá dentro, fica aqui comigo, não sai não. E aí, em 2017, eu passei por uma perda gestacional, um aborto espontâneo, e mexeu muito comigo. Apesar de eu continuar
minha vida normal, trabalhando, sorrindo, mas por dentro tinha uma ferida, uma dor muito grande. Eu acho que se você um dia já passou por isso, você vai entender um pouquinho do que eu tô falando. E algo ali queria me afligir emocionalmente, psicologicamente. Então, surgiu uma oportunidade para eu trabalhar os dois horários. O que é trabalhar os dois horários? O professor ele trabalha ou de manhã ou no período da tarde. E eu só trabalhava um horário. Então surgiu essa oportunidade e eu pensei, eu vou dobrar, né? É assim que a gente chama. Eu vou trabalhar os dois horários e isso acredito que vai me ajudar a ocupar minha cabeça e eu vou pensar em outras coisas e tal, e vai me ajudar um pouquinho. E assim eu fui, né? 2017, na verdade isso aconteceu no setembro, né? Final de 2017. E quando foi então em 2018, eu comecei a dar aula, né? A trabalhar nos dois períodos. E a gente sabe que quando a gente trabalha o dia todo, a conta não fecha, né, desse tempo da gente em casa, preparando a comida e tudo. Fica um tempo muito mais reduzido. E comigo não foi diferente, né? Então, eu saía para trabalhar às 7 horas da manhã e chegava às 6 horas da noite. E muitas pessoas têm uma realidade muito mais apertada, né, em questão de horário do que eu tinha nessa época. Então, que horas que a gente vai preparar a comida? Quando a gente chega do trabalho, à noite. E o professor à noite, ele tem o quê? Trabalho. Trabalho, prova, trabalhinho e lembrancinhas, lá, lá, lá. E, enfim, então, o nosso tempo em casa, com as coisas da casa, com esse preparo de comida, fica muito limitado. E aí eu tive a ideia de começar a preparar essas comidinhas e já deixar guardada, né? Então foi aí que começou, tá, gente? A minha relação com as marmitas. E ali eu comecei a assistir vídeos, canais sobre marmita e tal. Sempre gostei de cozinhar, mas nunca tinha guardado comida. Sempre era ali, né, tudo no dia. E é, eu tinha um desafio comigo mesma, porque cara, eu não gostava de comida dormida. Eu gostava da comida fresquinha, do arroz fresquinho, né? Fazia aquela quantidade ali só para almoçar, a gente aqui não janta, quantidade só para almoçar e no dia seguinte tudo de novo. Falei, e agora? Como é que vai ser? Ficar comendo essa comida dormida, será que eu vou me adaptar? E, gente, super adaptável, tá? É claro que a gente precisa ter uma organização. Você não vai fazer um arroz e deixar aquele arroz, sei lá, o dia todo ali na panela e depois você vai botar num pote e vai dizer que você preparou uma marmita e vai comer. Quando você for comer, a comida vai estar com gosto de passada, de velha, do dia seguinte, né? E enfim, então o que que eu faço, né? Hoje em dia eu já não tenho essa rotina tão apertada e vocês podem ver aqui que quando eu preparo marmitas, eu preparo para 3 dias ou para 4 dias, nem sempre para a semana toda. Mas apesar de não ter esse horário muito justo em relação a isso, foi um divisor de águas na minha vida, assim, que, sei lá, que ficou para sempre, tá? Sempre que eu posso, sempre que eu tenho tempo, apesar de poder, né, estar fazendo todos os dias, mas, gente, foi assim, amor à primeira vista, se assim a gente pode dizer. Porque eu nunca mais abandonei as marmitas, tá? E aí, como eu faço?
Eu faço a comida, preparo ali a proteína, os legumes, o arroz e o feijão, né? E assim que eu faço, eu vou e coloco nos potinhos. No meu caso, eu não gosto da marmita já com o feijão, né? Vocês vão ver vídeo aqui no canal que tem a marmita com feijão e a marmita sem feijão. Sem feijão é a minha. Eu não gosto, mas aí é muito individual, né? Então, eu boto o potinho de feijão separado e a marmita com arroz, a proteína e legume. E o legume, né? E fresquinha, então eu termino de fazer, eu já coloco no potinho, né? Tem aqueles potinhos de vidro, aí depende da sua realidade, do que você tem, do que é compatível para você. E ali eu já coloco essa marmitinha e eu congelo. Então a comida está fresca e eu congelo. Quando eu vou descongelar, eu pego ela direto do freezer e vou para o micro-ondas. Gente, a comida fica como se acabou de ter sido feita. Ela fica fresquinha, fresquinha. Então, eu me adaptei super bem em relação, né, com as marmitas por conta disso, porque caiu por terra essa ideia de que marmita é comida velha. Não, marmita é organização. Marmita é você saber o que você vai comer durante aqueles próximos dias. Porque quando a gente tem uma rotina muito apertada e a gente não se organiza, o que acontece? Falem pra mim. A gente acaba comendo o que tem ou o que não tem. Não tem? Aí você vai comer um salgado, você vai comer uma besteira na rua. E nisso que você vai fazendo esse processo continuamente, o seu corpo ele vai apresentar resultados, né? Então aí já é outra coisa. E a nossa vida é um acúmulo diário, é resultado daquilo que a gente faz todos os dias. Então, se a gente se alimenta bem todos os dias, a gente vai ter um corpo, né, correspondente a esse comportamento. Se a gente se alimenta mal todos os dias, a gente vai ter um corpo, né, de acordo com esse comportamento. Então, a marmita é muito além do que se vê num potinho de comida. A marmita é organização, a marmita é você saber o que você vai comer durante aqueles próximos dias, né? A marmita é economia, porque quando a gente já tem prontinha ali a nossa alimentação, a alimentação da nossa família, a gente evita de gastar dinheiro na rua e assim a gente economiza também. Então é isso. Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado do vídeo. Tá chegando gente por aqui. O Luquinhas acabou de acordar. O meu filhinho presente depois de tudo isso, de toda essa situação, né, que eu vivi em 2017. Em 2021, Deus me deu esse presente. Cadê meu presente? Tá aqui. Hã? Tá aqui. É você, meu presente? Quem me deu você? Jesus. Ai, que lindo. Mamãe te ama muito, tá? E é isso, gente. Tudo com organização, com planejamento. É claro que a gente planeja, mas a última palavra não é nossa, né? A última palavra é de Deus. E é Deus quem determina, mas a nossa parte... Quem é que faz a nossa parte? A gente. A gente. Secou? Secou. Então... Tira o dedo no nariz. Não. Então, gente, ó. Um beijo. Dá tchau, Lucas. Tchau. Um beijo. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Mais uma vez... Se você ainda não se inscreveu, se inscreva aqui no canal, deixa seu like, seu comentário e um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!